Salmo de número 25, perdão. Salmo de número 25. Salmo de número 25, versículo de número 14. Salmo 25, versículo de número 14. Amém? Salmo 25, 14. Glória a Deus. O texto diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. Outra versão diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Amém? Deus, esta palavra foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de ter a Tua palavra à nossa disposição, e que esta palavra, Deus, que será ministrada, alcance o nosso coração, como uma semente alcança uma boa terra. Que o nome do Senhor seja santificado, que o nome do Senhor seja exaltado aqui nessa noite, por intermédio da Sua palavra. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo que nós lemos, é um versículo que fala de algo que nós precisamos alcançar no nosso relacionamento com Deus. Eu gosto da versão, o significado da palavra é o mesmo, da versão que traz a palavrinha no versículo 14, intimidade. Outra versão traz a palavrinha segredo. Então, tanto segredo quanto intimidade, nós estamos nos referindo basicamente à mesma coisa. Se existe algo que nós precisamos alcançar no nosso relacionamento para com o nosso Criador, esse algo é intimidade. O que é intimidade? Intimidade é conhecer os segredos mais profundos, os detalhes mais pequenos, os lugares aonde geralmente as demais pessoas não conhecem. O exemplo que eu vou usar aqui não vale para nós mineiros, porque nós mineiros somos muito hospitaleiros, Que geralmente quando alguém chega na nossa casa, nós mostramos toda a nossa casa, Chega alguém na sua casa, você mostra ele a cozinha, você mostra ele a varanda, você mostra ele o quarto. Isso é comum apenas dentro do estado de Minas Gerais, não sei se você sabe disso. Fora, do nosso contexto mineiro, as pessoas geralmente não apresentam o lugar que dorme, por exemplo, a outras pessoas, Apenas pessoas mais íntimas conhecem o interior da casa de outras pessoas. É por isso que usa-se aquela expressão assim: mas ele era de dentro de casa, mas ele é de dentro da minha casa. Significa o seguinte: é íntimo meu, conhece aquilo que as demais pessoas não conhecem. Para mim, o melhor exemplo que tem, principalmente para comparar com o Senhor mesmo, a respeito de intimidade, é o casamento. No casamento se conhece a intimidade da outra pessoa. Isso é algo, inclusive, muito sério, tratado pela Bíblia, A Bíblia trata a intimidade de uma pessoa como algo a ser revelado apenas ao seu cônjuge. Tanto para o homem quanto para a mulher, a sua intimidade é algo que deve ser apresentado apenas ao seu marido ou à sua esposa. Você não expõe a sua intimidade em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Embora nós vivamos em um mundo onde os valores estão deturpados,
e aí a intimidade das pessoas está cada vez mais exposta, né? A Bíblia condena isso categoricamente, porque intimidade é algo que nós revelamos apenas no matrimônio. Então intimidade é isso, intimidade é conhecer cada detalhe, intimidade é conhecer cada cômodo da casa, intimidade é saber os segredos mais profundos. Esse texto que nós lemos fala sobre a intimidade com Deus. Isso significa que dentro do nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos alcançar com Ele uma proximidade tão grande, a ponto de conhecer os seus detalhes pormenores, né? Os seus detalhes mais secretos, os seus detalhes mais ocultos. Nós podemos viver a nossa vida cristã em diversos aspectos, de muitas maneiras, mas é interessante que a minha meta e o meu objetivo, a cada tempo que se passar, seja o de estar mais perto do Senhor e o de conhecer a Deus a cada vez mais. Isso é crescer no que nós vamos chamar aqui de intimidade com Deus, amém? Isso é crescer no grau de intimidade com o Senhor. A cada tempo que passa com o nosso Deus, nós precisamos estar mais íntimos. E aí nós precisamos também tomar muito cuidado com o estilo de vida que nós temos diante do nosso Deus. Por quê? Muitas pessoas chegam num dado momento da caminhada, onde ela acredita que não precisa conhecer mais. Você sabia que isso acontece? E que Deus te livre de isso acontecer. Porque quando nós achamos que já sabemos tudo a respeito do nosso Deus, que já conhecemos tudo a respeito do nosso Senhor, nós caímos numa frieza espiritual. Nunca, irmãos, presta atenção no que eu estou falando, nunca aqui nessa terra, nós o conheceremos por completo. 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre o dom do amor, o apóstolo Paulo diz que nós o conhecemos por enigma, como um espelho, mas um dia o conheceremos como somos conhecidos. Então, enquanto você estiver aqui nessa terra, Deus, por mais que você o conheça, por mais que você já tenha lido a Bíblia não sei quantas inúmeras vezes, por mais que você seja uma pessoa de oração, você conhecerá o Senhor como um enigma, como um reflexo. Você nunca nessa terra o conhecerá por completo. Isso não te desmotiva a buscá-lo, viu? Muito pelo contrário. Isso aponta para nós a necessidade que nós temos de conhecê-lo, porque ainda não conhecemos absolutamente nada a respeito dele, né? Não conhecemos nada a respeito dele. Nada a respeito dele. Perguntaram para Moody, quando ele terminou de ler a Bíblia, pela vez de número 300. Na hora que você terminou de ler a Bíblia, pela vez de número 300, qual foi a sua conclusão? Aí ele respondeu assim: na hora que eu cheguei em Apocalipse, a minha conclusão foi: não entendi nada, preciso ler mais uma vez. Nós nunca, irmãos, conheceremos tudo a respeito de Deus. Nós nunca teremos vivido todas as experiências. Se você chegar a esse ponto, é sinal que você está frio. Porque aí começa a acontecer assim: ah, não vou no projeto Dorcas lá, não, porque eu já vivi, eu já senti a presença de Deus, eu sei como que é. Nós nunca saberemos como que é, porque Deus sempre terá algo novo dentro da intimidade para falar aos nossos corações. Amém? Tem coisas de Deus que você ainda pode conhecer. Nos nossos relacionamentos, nós convivemos juntos, às vezes muitos anos com outra pessoa, e mesmo assim não conhecemos tudo sobre essa pessoa. Eu tenho certeza,
Você aí que é casado há X anos, até hoje o seu cônjuge te surpreende, até hoje a sua esposa te surpreende, até hoje o seu marido te surpreende. Você pensa assim, mas você fez isso? Tantos anos depois, você fez isso? Você fez dessa forma? Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa noiva, e aí a pessoa contou um grave problema do relacionamento dela. Não é ninguém da igreja não, um grave problema do relacionamento dela. Eu senti de Deus, de dar a palavra para aquela pessoa naquele momento. E aí, por mais que você assuste, a pessoa é noiva, eu falei para ela assim, não casa. Ela assustou. Ela falou assim, por que não casa? Por que você acha que eu não devo casar então? Eu falei para ele assim, porque você não sabe tudo a respeito dessa pessoa. Ela falou assim, sei, eu sei tudo a respeito dela. Eu falei, não sabe. Aí ela perguntou assim, por quê? Porque você sabe que ele não sabe tudo a seu respeito. Aí ela abriu os olhos assim e falou assim, é verdade, ele não sabe tudo a meu respeito. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não sabia tudo a respeito dele. Nós muitas vezes não sabemos tudo a respeito da pessoa que está com a gente. Você já assistiu aquele filme Senhor e Senhora Smith? Assista o filme com uma ótica casamento, aí você vai entender bem isso que eu estou falando. Os dois personagens do filme se casam, e eles pertencem a um grupo de espiões, empresas de espiões distintas, concorrentes, e eles ficam casados 7 anos, sem um saber que o outro era espião da empresa concorrente. 7 anos depois, o casal ainda tinha segredos. A própria psicologia afirma isso, né? A psicologia afirma que quando um casal se casa, até o 7º ano ainda se descobre dívidas. É isso mesmo. Ainda se descobre assim, nossa, 7 anos depois, você devia isso aqui, precisava pagar isso aqui, lá no passado você pagou aquele negócio, 7 anos depois. Isso não é um dado bíblico, isso é um dado psicológico. Irmãos, nem com quem está ao nosso lado nós conhecemos todas as coisas. Imagine relacionado a Deus. Presta atenção, meu irmão. Dentro da intimidade do Senhor, não importa há quanto tempo você serve a Jesus, Ele sempre vai ter um cômodozinho, um detalhezinho, para mostrar para você, que você ainda não o conhece, que você ainda não sabe que Ele teria. Nós não conhecemos às vezes quem está com a gente. Na caminhada pastoral a gente lidar com diversas situações. Como o nosso exemplo aqui é o casamento, só para você ter ideia, você sabe melhor do que eu que isso acontece. Existem mulheres casadas há X anos, existem homens casados há X anos, que um não conhece totalmente o corpo do outro, porque na hora apaga a luz, cobre, para não mostrar aquele detalhe que a pessoa considera feia. Se isso acontece dentro do casamento, imagine Deus, se Deus ainda não tem coisas novas para poder te mostrar. Se Deus ainda não tem segredos íntimos para poder revelar a você. Eu gosto muito, para falar sobre intimidade com Deus, de usar o exemplo dos discípulos. Embora eu já usei o exemplo do casamento, o exemplo dos discípulos para mim é ainda maior. Aqui nós temos um grau de intimidade na caminhada dos discípulos, que para mim é uma comparação sem igual. E é a comparação que eu quero fazer de intimidade com Deus, com você aqui nessa noite, porque se aplica bem a nós. Eu citei o casamento, mas nem todos nós aqui somos casados, né? Nós temos solteiros aqui entre nós, viúvos, divorciados. Então vamos usar um exemplo que vai aplicar bem a nossa caminhada cristã. E o nosso exemplo dessa noite é a caminhada de Jesus com seus discípulos. Irmãos, Jesus era cercado de uma grande multidão, pessoas que acreditavam na sua palavra, que estavam ali para ver os seus sinais.
as suas maravilhas. Pessoas que entre as 5.000 que estavam presentes quando o pão se multiplicou e o peixe, comeram daquele pão, comeram daquele peixe que o Senhor havia multiplicado naquela tarde. Aqui nós temos o primeiro nível de intimidade do cristão no início da sua caminhada com Deus. Talvez a sua intimidade com Jesus ainda é aquela intimidade de ouvir falar que um milagre está acontecendo, que um pão está sendo multiplicado. Talvez o primeiro estágio da intimidade, que é o estágio que você esteja nele, ainda é aquele estágio assim: eu tenho um problema, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma escassez, eu preciso de uma cura, eu preciso que o meu servo seja curado, eu preciso que a minha filha seja curada. Então eu vou até Jesus, porque eu sei que o Jesus chamado Cristo é a solução para a minha vida. Esse é o primeiro nível de intimidade que nós experimentamos com Deus, é o nível 1. A intimidade que se achega a Deus pela necessidade, pelo ouvir falar. E você precisa passar por esse nível de intimidade. Aliás, independente da quantidade de tempo que você tenha servindo ao Senhor, você passou por ele. Eu me lembro quando eu passei pela multidão, quando eu era apenas alguém na multidão que estava perto de Jesus. No meu primeiro culto, como convidado de um amigo na igreja, aquela época, anos 2000, início dos anos 2000, 2001, governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, Plano Real sendo implantado, uma crise 100 vezes pior do que essa que nós enfrentamos hoje. Não tinha emprego, não tinha nada. Minha mãe viúva, com filhos pequenos, com 2 meninas pequenas, eu, custando dar conta. Eu entrei na igreja com 15 anos de idade, e a minha oração foi a mesma da multidão. Pensei assim: Senhor, eu preciso de um emprego, nós estamos passando fome em casa, minha mãe não tem marido, eu cheguei à idade de ajudar, me ajuda. Pastor João Leão estava pregando na igreja naquele dia, a igreja estava trocando de pastor Francinaldo havia ido embora, o vice-moderador da igreja tinha assumido a igreja, e o João Leão estava lá, para apresentar à igreja um pastor de Santa Catarina. O pastor não estava lá, para falar para a igreja, que tinha um pastor em Santa Catarina, disponível para assumir a igreja em Pará de Minas. Nessa situação eu visitei o culto, e eu era um na multidão que falava assim: eu preciso de um emprego. Pastor João Leão pregou sobre o Deus onipotente, Salmo de número 91, e no final eu com lágrimas nos olhos falei assim: se o Senhor é esse Deus, dessa palavra difícil que esse homem pregou aqui nessa noite, abra uma porta de emprego para mim. Irmãos, no domingo, na quarta-feira, um tio meu que já é falecido, chegou na minha casa de moto, e perguntou se eu queria trabalhar na serralheria do sogro dele. E aí eu fui trabalhar pela primeira vez com carteira assinada. Eu era apenas mais um no meio da multidão, que precisava do pão multiplicado, que precisava da porta aberta. Você passou pela multidão, você foi um que viu Jesus ensinar de longe, você foi alguém que escutou as maravilhas de Jesus na vida de outras pessoas. Só que deixa eu te falar uma coisa, esse estágio 1 é bom, esse estágio 1 é excelente, esse estágio 1 é necessário para a sua vida, mas Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite, Ele tem mais para você, Ele tem um segundo estágio para você. O segundo estágio era da comitiva, que caminhava junto com o Senhor. Ô Rian, aperta o mute do violão ali para mim, por favor. Ele tinha o segundo estágio. Qual era o segundo estágio? Obrigado, parou de chiar. Qual era o segundo estágio? A comitiva que andava com Jesus.
qual que era a comitiva que andava com Jesus? A comitiva que andava com Jesus tinha aproximadamente 19 pessoas, né? Jesus era cercado de uma multidão, mas tinham 19 pessoas que andavam com Jesus o tempo todo, certo? De que era formada essa comitiva? 12 discípulos, 12 talmidins, 12 alunos, que ele estava preparando para dar seguimento, continuidade à obra, à igreja, depois que ele fosse assunto aos céus. 3 mulheres, né? Por coincidência, as 3 chamavam Maria, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e aquela que Lucas chamou de a outra Maria. A outra Maria não era nem Maria Madalena e nem Maria, mãe de Jesus. 3 mulheres, numa comitiva com tanto homem, né? Tinha que ter uma mulher lá para fazer a comida, de repente. Que seriam desses 12 homens se não fossem 3 mulheres, né? Essas mulheres tinham um papel importante na comitiva. 3 mulheres, mais 3 servos, né? Eu sempre esqueço o nome dos 3, mas entre eles estava Matias, que é escolhido por substituto de Judas, quando Judas atenta contra a própria vida, ele substitui Judas por Matias. Então tinham 3 servos. Além das 3 mulheres, haviam ainda 3 outros servos que não eram mencionados nas comitivas, que vão ser relacionados depois apenas em Atos dos Apóstolos, que a gente vai saber que eles andavam com Jesus. Mas o Senhor, ou seja, 19 pessoas faziam parte dessa comitiva. Entre esses 19, tinham aqueles que já trabalhavam para o Senhor. Era o caso dos servos, né? Era quem ajudava a montar e desmontar o acampamento, que de vez em quando eles acampavam. Era quem preparava os alimentos. Era quem ia na frente preparar para a chegada de Jesus. Irmãos, tem cidade que Jesus chega, que os paralíticos estão todos à porta, sabe por quê? Discípulos ou servos iam à frente anunciar que Jesus estava chegando. Naquela época não tinha grupos de WhatsApp. Manda para Cafarnaum aí que Jesus está chegando, vão lá para a porta. Não tinha. Eles não acompanhavam os stories de Jesus, partiu Jericó. Não tinha. Localiza aí, Belém. Não tinha. Então a notícia era enviada boca a boca. Havia feito pelos próprios discípulos um trabalho de evangelismo antes de Jesus chegar. Esses discípulos, esses servos, iam até a cidade que Jesus estava direcionando a elas, e lá falavam, olha, está vindo o Messias, o prometido da lei, e ele tem curado, ele tem feito grandes coisas. Você ouviu falar o que aconteceu em tal cidade? Ele está chegando. E aí quando Jesus chegava, os enfermos estavam à porta da cidade, esperando para que Jesus curasse, porque já tinha pessoas que trabalhavam para o Senhor, que fazia algo para o Senhor. Talvez o seu estágio de intimidade seja o estágio 2, o da comitiva. Você até já trabalha para Jesus, e precisa trabalhar mesmo. Irmãos, me ajudem, estamos carentes de mão de obra, amém? Falta auxílio aos diáconos, falta auxílio no louvor, falta auxílio na escolinha, falta auxílio na limpeza, falta auxílio com obreiros, falta auxílio no evangelismo. Nós precisamos de ajuda. Trabalhe para o Senhor, dê algo para Deus. Esse estágio também é importante, esse estágio também é essencial. Algo nós precisamos fazer para o Senhor, sabe por quê? Um dia o Senhor vai nos pedir contas dos talentos que nós enterramos, daquilo que nós poderíamos ter feito na obra de Deus e não fizemos. Esse estágio é essencial. Assim como o estágio da multidão, você passou por ele, você também precisa estar no estágio da comitiva, daqueles que trabalham para o Senhor, porque trabalhar para Jesus é uma delícia, é uma maravilha, irmãos.
Você não tem ideia como é bom servir a Deus. Muitas pessoas não entendem, não compreendem o valor de dar a Deus aquilo que nós podemos fazer, braçalmente falando. Comece a trabalhar para Deus, você vai ver o quanto que é prazeroso. E saiba de uma coisa, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho jamais será em vão. Trabalhe para Jesus e Ele vai te recompensar. Você vai ver os milagres mais de perto. Você vai testemunhar algumas coisas mais de perto. Eu sei que nos dias em que nós vivemos hoje, é complicado se envolver. Nós encontramos muitas pessoas machucadas. Muitas pessoas já falaram para mim assim: pastor, não quero envolver. Só quero sentar no banco porque eu não consigo ver tantos probleminhas, tantas picuinhas, tanto disse-me-disse, entre aspas, tanta coisa errada, quando a gente se envolve na obra do Senhor. Isso é uma ferramenta do diabo para nos estagnar, para fazer que nós não venhamos trabalhar. Trabalhar para Deus não dói. Trabalhar para Deus é prazeroso. Amém? É prazeroso e o Senhor precisa disso. O segundo estágio, importante estágio da nossa caminhada, é o estágio do servir. É quando nós estamos na comitiva. Você pode ficar por ele, ou nele, muito tempo até, mas mesmo assim Deus tem algo mais profundo para você. A intimidade do Senhor nos leva um pouco mais além. E nós temos o terceiro estágio, o estágio dos discípulos. Tinha coisa, irmãos, que Jesus separava os 12 das demais 6 pessoas. Teve ensinamento que os discípulos receberam e a multidão não. Teve ensinamento que os discípulos receberam e as 3 Marias com os 3 servos não receberam. O estágio do discípulo é o estágio em que Jesus nos ensina a caminhada. Talvez você não está sabendo como caminhar. Você sabia que tem muito cristão perdido? Tem cristão que não sabe o que ele faz até Jesus voltar. O que eu vou fazer até Jesus voltar? Você vai ser um discípulo do Senhor. É Jesus quem direciona a sua caminhada. É Ele que vai te falar qual é a próxima cidade, quais serão os próximos desafios, qual é o próximo a ser curado. Nós precisamos passar pelo estágio do aprendizado. E olhe para mim, não pule etapas. Não, eu não preciso aprender, precisa. Talvez o que eu vou te pedir aqui é ultrapassado, é arcaico. E aí nós não consigamos mais praticar isso. Mas todo cristão precisa sentar na cadeira de uma escola dominical. Todo cristão precisa sentar na cadeira de um discipulado. Todo cristão precisa ler a Bíblia toda, irmãos. Todo cristão precisa receber de Jesus conhecimento. Porque através do conhecimento vem o entendimento. E através do entendimento nós experimentamos uma nova intimidade com Deus. Jesus disse assim: errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias disse em Oséias 6, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sabe por que muitas vezes a nossa intimidade é rasa? Porque nós não estamos dispostos a aprender de Deus. O conhecimento, ele pode causar na sua vida 2 coisas. Uma maior intimidade com Deus, ou um esfriamento de fé. Você sabia disso? O conhecimento tem 2 consequências: intimidade com Deus,
esfriamento de fé. Quem escolhe as consequências é você. A decisão é sua. O que você vai fazer com tanto conhecimento que você tem? Colocar sua fé dentro de um baú ou aumentar sua intimidade com Deus? Eu me lembro quando eu fui para o seminário, fazer teologia. Meu primeiro chamado não foi ministerial. Meu primeiro chamado foi teológico. Eu quis conhecimento. O ministerial veio depois. Eu quis ir para o seminário para achar as fontes. Não era só resposta de dúvida. Eu queria saber como o meu pastor sabia. Até hoje eu penso assim. Quando eu vejo lá o Hernandes Dias Lopes, o Silas Malafaia, o Augustus Nicodemos, ou outra pessoa qualquer falando alguma coisa, eu penso assim, como que ele sabe disso? Deixa eu pesquisar, como que ele chegou a essa conclusão? Eu quis achar as fontes. Quando eu falei que ia para o seminário, tinha um grupo de irmãos mais próximos de mim. Eu liderava um grupo familiar no meu bairro, e aí os irmãos que eram do bairro que eu morava, estavam mais próximos de mim, todos eles falaram comigo assim, seminário, teologia, vai 40 alunos para o seminário, 39 desvia, e só um fica firme. Eu falei assim, eu vou ser o que fica firme, porque eu sei o que eu vou fazer com o conhecimento que eu vou receber. As pessoas, eu tinha um tio, um tio, ele ainda é vivo, que era coordenador regional da Deus e Amor. Naquela época, a Deus e Amor era a maior igreja no Brasil. O boom da Deus e Amor nos anos 2000, né? Esqueci o nome dele lá, o Davi. Davi Miranda, obrigado, Silvio e Rian. Com Davi Miranda no auge ainda, orando. Senhor, meu Deus e meu Pai. E aí o povo, a Deus e Amor, crescendo, igrejona em São Paulo. Meu tio era coordenador, ficou sabendo que eu ia para o seminário. Falou comigo assim, a letra mata. O Espírito é que vivifica, você tem que orar. Eu quero conhecer. Eu quero conhecimento. De fato, irmãos, de fato, eu vi. A minha turma iniciou com 43 alunos. Nós formamos 8. Não se iluda. Não foram só dificuldades financeiras que fizeram com que os outros 35 ficassem para trás. Houve pinóias. Teve gente que entrou em parafuso ao receber conhecimento teológico. E não se engane, acabou se afastando de Deus. Mas eu escolhi o conhecimento para aumentar o meu grau de intimidade. Eu queria conhecer Deus mais, para saber mais de Deus, para entender melhor o Senhor. Quer entender melhor o Senhor? Aprenda com este mesmo propósito. Eu quero te entender, Deus. Eu não sou o melhor, eu não sou o expert na vida cristã, eu não estou preparado para o céu. Se eu tivesse, Efésios 4 diz que eu já teria sido levado. Eu sofro como você sofre, eu tenho as minhas dores humanas, físicas e espirituais. Eu sofro ministerialmente, mas presta atenção, uma coisa, o conhecimento a respeito de Deus me ajuda. Em qualquer situação, eu sei exatamente onde estou. Porque eu conheço Deus. Eu sei quem Ele é. Garanto para você que você não vai me ver em depressão. Você vai me ver sofrendo. Ministerialmente, inclusive, que é onde eu sofro mais. A minha maior dor é ministerial. Esses dias eu estava pensando, o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto assim, eu sofro por vocês como em dores de parto. Eu pensei assim, é verdade. É verdade. Eu não sei se é por causa do coração pastoral, eu sofro, não se escandalize. Não é só eu não, qualquer pastor. Eu sofro mais pela igreja do que pela minha família. Eu sofro mais com você do que se o meu filho chegasse com a nota ruim na escola. Eu sofro mais com a falta de dinheiro da igreja do que com a minha falta de dinheiro. O meu sofrimento ministerial é maior. Você vai me ver sofrer, mas em cada etapa do sofrimento eu tenho consciência.
exatamente onde estou, o que Deus está fazendo, o que Deus está tratando, o porquê. Tomara que não seja o seu caso. Aquela resposta do sofrimento que você não sabe, quando eu sofro, eu sei. Não entenda por soberba, não, eu sei. Eu não consigo na minha oração questionar Deus. Senhor, por que eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel? Eu não consigo fazer isso, sabe por quê? Eu sei onde estou, irmãos. Eu sei que Ele vai prover. Senhor, por que o Tiago está doente? Por que a Gabriela eu vou ter que comprar remédio, eu vou ter que levar? Eu não sei questionar, porque eu sei o que Ele está fazendo. O conhecimento fez isso comigo. Mas não é porque eu não sofro, eu apenas sei. Quer entender algumas coisas? Conheça Deus. Tomara que você já conheça Deus, pelo menos, igual eu disse, não é questão de ser melhor ou pior, pelo menos a esse nível. De entender o que Deus está fazendo na nossa igreja, de entender o que Deus está fazendo na sua vida espiritual. Isso só vem com conhecimento, só discípulo entende isso. Em João 6, Jesus dá a eles a oportunidade de ir embora, e fala para eles assim: vocês não querem ir também? Quem responde é Pedro, mas os 12 ficaram. Sabe por quê, irmãos? Entenderam a intimidade dos 12, dizia para eles assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe por que você tem que ir para o estágio 3 do discípulo, do aprendizado? Para você não largar Jesus. Crente que larga Jesus não foi discípulo, não sentou na cadeira da escola dominical, não sentou na cadeira do discipulado, não leu a Bíblia, aí ela abandona Jesus. Você, eu, precisamos ser discipulados, irmãos. E eu citei que conheço e reforço a minha fala do início dessa mensagem. Não conheço tudo, descubro coisas novas toda semana, busco por coisas novas sempre, não conheço tudo, eu preciso sentar na cadeira do discipulado. Contei para os irmãos aqui hoje de manhã, fui pregar na terceira igreja há 15 dias, né? Irmãos, foi o evento da minha vida, eu vou falar isso aqui 1 milhão de vezes. Irmãos, fui pregar na terceira igreja, né? E aí o pastor, os irmãos que me chamaram para pregar lá, falaram comigo assim: pastor, tem escola dominical 9 horas, mas só não precisa ir não. O pastor, né, chega só na hora do culto, 10 horas, só pode dormir até mais tarde, acordar tranquilo. E depois só vem para o culto 10 horas, irmão. Você acha que eu ia perder? Não ia. Acordei 7 horas, falei de Lelê, vou para a escola dominical. Porque precisava sentar e aprender. E deixa eu te falar uma coisa, aprendi muito. Até falei com os irmãos, quase que tive que dar uma revida no sermão lá. Gente, esse professor de escola dominical, eu vou pregar nesse negócio, deixa eu ver aqui o que eu vou pregar, porque esse menino está doido. Irmãos, nós temos que sentar para aprender, Já comentei com os irmãos aqui, uma coisa mais interessante, porque eu vivi uma história muito bonita em Bom Despacho. Eu fiquei em Bom Despacho 3 anos e meio, já estou aqui há 13 anos. A impressão ainda é que eu fiquei mais tempo lá do que aqui, tanto para mim quanto para os irmãos de lá. Eu vivi algo lá muito intenso, foi muito forte o que eu vivi lá, com uma igreja específica, ao lado da rodoviária. Quando eu vou em Bom Despacho, para sentar na cadeira e assistir culto, eu vou lá. Quando eu sou chamado para pregar, eu sou chamado para pregar no Pastor Júnior, que é outra igreja lá. Não é a igreja que eu trabalhei, é outra igreja. O Júnior, acho que não ficou chateado, andou chateado comigo um tempo, mas acho que já passou. Quando eu estou lá para sentar, eu vou onde eu trabalhei. Porque eu sei que chegando lá, eu vou sentar e vou ser discipulado e vou escutar. Porque talvez se eu chegar na outra igreja, você está aqui? Não, você vai pregar. Não, irmãos. Eu sei da necessidade de sentar
e ser discipulado. Nós precisamos ter esse nível de intimidade do discípulo. Você não sabe tudo. Não, já estou na igreja há 40 anos, você não sabe tudo. Eu já participei de todas as escolas dominicais, você não sabe tudo. Pastor, eu já fiz todos os discipulados com os melhores pastores, você não sabe tudo. E olha que é difícil, irmãos. Você acha que eu já não escutei isso aqui? Eu já escutei aqui na nossa igreja. Não, eu fui discipulado de Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana. Nós não sabemos tudo. Nós nunca saberemos tudo. Esse grau de intimidade eu não posso pular. Deus não vai te revelar coisas novas se você não passar pela cadeira do discipulado. Só que além do discipulado, Deus ainda tem um estágio mais profundo. O 4º estágio no grau de intimidade. Entre os 12 discípulos, Jesus tinha 3 discípulos que eram mais chegados. Existem situações que apenas 3 dos 12 discípulos vivenciaram, viveram. Quando Jesus, irmãos, subia ao monte para orar, ele levava consigo apenas 3 pessoas. Quando Jesus, deixa essa carreta passar, o barulho dessa carreta me faz perder a atenção. Quando, em algumas determinadas situações, irmãos, em algumas determinadas situações, que o Senhor Jesus foi para viver, Ele não levou todos os discípulos, Ele levou apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus queria algo relacionado à intimidade com Deus, um pouco mais profunda, Ele não levava a multidão para o monte da oração. Ele não levava 12 discípulos para o monte da oração. Ele levava consigo apenas Pedro, Tiago e João. Na transfiguração está lá Pedro, Tiago e João. Dentro do quarto da filha de Jairo está lá Pedro, Tiago e João. Em algumas conversas particulares de Jesus estava apenas Pedro, Tiago e João. Eram considerados 3 amigos de Jesus. Esses 3 viveram coisas que os outros demais discípulos, os 9 demais discípulos não viveram. A oportunidade de se tornarem amigos de Jesus. Deus te quer nesse grau de intimidade. Ô meu irmão, chega de ser alguém apenas que experimenta milagres. Chega de ser apenas alguém que trabalha. Esse grau de intimidade fala para nós assim: chega de ser apenas alguém que senta no banco para aprender. Está na hora de ser alguém que é amigo de Deus, que conhece detalhes pormenores de Jesus. Presta atenção, para 12, Jesus era o professor, para 3, ele era o amigo. Você sabe o que quer dizer isso? Tem aquela pessoa, talvez eu seja para você o pastor, e aí você vai chegar para mim com alguma formalidade. Oi pastor, boa noite pastor, graça e paz pastor. Mas o dia que você for meu amigo, você vai me dar um tapa no ombro e falar comigo assim: seu galo, hein senhor, tá ruim, hein? Não deu nada esse ano, hein? E esse cabelo seu caindo, você tá gordo, hein pastor? Porque a sua intimidade melhorou um pouquinho, não é isso? Talvez eu sou o pastor, mas o dia que você tiver mais intimidade, você vai falar aquela brincadeira. Pedro, Tiago e João com Jesus era assim. O que é aquilo, Jesus, que você falou lá? Não entendi, não. Explica aí. Estou sabendo.
Que é isso, Jesus? Você está doido? Se levantar contra o Senhor, eu arranco da espada, eu luto a seu favor, eu morro junto. Para trás de mim, Satanás. Entende o que é o grau de intimidade a nível de amizade, de proximidade? Pedro, Tiago e João tinham liberdade com o Senhor. O quarto estágio da intimidade é o estágio da liberdade. Em duplo sentido, qual liberdade o Espírito Santo tem na sua vida? É o primeiro. Qual liberdade o Espírito Santo tem na sua vida? E segundo, qual liberdade você tem com o Espírito Santo de Deus? Se queremos um nível de intimidade mais profundo, precisamos ter liberdade com o Senhor. Sabe por que Abraão foi considerado amigo de Deus? Porque ele falava com Deus como quem fala com um amigo. É assim que Jesus quer você, falando com Ele como quem fala com um amigo. Tenha liberdade com o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo ter liberdade com você. Talvez com Deus nós ainda estamos muito formais, falando palavras que não entendemos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, magnificamos, exaltamos o Teu glorioso e magnânimo nome. Você não entendeu nada que você falou, e de repente Deus está esperando que você fale com Ele assim: Deus, estou aqui, sou eu, com o meu vocabulário, com a minha palavra, com a minha gíria, com a minha liberdade. Deus quer que você tenha liberdade com Ele. Deus não quer que você seja apenas formal, oração só de joelhos, jejum só na quarta-feira, leitura da Bíblia só 6 horas da manhã. Sai da formalidade e tenha liberdade, porque na liberdade, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, não é nos horários formais, é o tempo todo. Isso é ter liberdade com o Espírito Santo. Não importa se você está comendo, não importa se você está no banho, não importa o que você está fazendo, porque o que você faz é santo, e Ele está ali com você. Sabe como chama isso? Liberdade. Você está com seus filhos, na frente da televisão, e o Espírito Santo está ali com você. Sabe como se chama isso? Liberdade. Não coloque horários. O seu culto não pode começar ou terminar. O seu culto é eterno. Ele começou no dia que você disse sim para Jesus, e ele não acaba mais. Sabe o que é isso? Liberdade. Deus age na sua vida no culto e fora do horário de culto litúrgico da igreja, porque a sua vida é um culto. Isso é liberdade. Você fala com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, você glorifica, você exalta. Essa é a intimidade que Deus quer com você. O quinto e último estágio, para a gente poder finalizar, entre os 12 discípulos, nós tínhamos 3 mais achegados. E entre os 3 mais achegados, nós tínhamos um que era especial: João. Há coisas que só João viu. Há segredos que só João recebeu. João, ele mesmo se autodenominou, né? No seu evangelho. Não é Jesus que chama ele disso. Ele teve tanta intimidade com Jesus, que ele mesmo conseguiu se autodominar. O discípulo amado. No seu evangelho, ele não se identifica como João evangelista. Ele se identifica como o discípulo amado. O único que teve a liberdade de abraçar o Senhor, de reclinar a sua cabeça ao peito de Jesus. O único, irmãos. João era aquele a quem Jesus confiava, única e plenamente. No momento da crucificação,
Jesus está em cima da cruz, próximo à hora da morte. Maria é viúva. Os demais filhos de Maria, teologicamente, historicamente, haviam abandonado ela, porque você sabe que Mateus 13, 55 ao 57, fala que Maria teve 3 filhos homens além de Jesus, e ainda pelo menos 2 mulheres. Não fala o nome das mulheres, mas ela teve pelo menos 2 filhas. Não se iluda, Maria não morreu imaculada, viu? Ela teve 6 filhos contando com Jesus, está em Mateus 13, 57. Os demais filhos de Maria abandonaram ela porque ela foi andar com Jesus, acreditando naquilo que Jesus estava pregando, e a princípio os irmãos não acreditaram, eles acreditaram depois que o negócio aconteceu. A mulher está viúva e sozinha. O que seria de Maria após a morte e a ascensão de Cristo? Jesus não iria abandoná-la. E olha para o seu amigo íntimo e fala assim: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Jesus entregou Maria aos cuidados de João, o discípulo amado, para que ela não ficasse sozinha e abandonada depois da ascensão. Teve segredos que só João conheceu. Jesus está lá, a última ceia, e aí a festa acontecendo, de repente Jesus separa 2 elementos, pão e vinho, e aí faz a ceia do Senhor, e no meio da fala, Jesus solta uma pérola. Jesus fala assim: um de vós vai me trair. E continua a ceia. E aquilo deve ter despertado nos discípulos algum susto. Uai, um de nós vai trair? É você? Você? Sou eu? Quem será que vai trair? Aí, João, que está sentado à direita de Jesus na mesa, chega no ouvido de Jesus e fala assim: Senhor, quem é o traidor? Naquela época era comum que pessoas dividissem o prato, era uma combuquinha feita de barro, e as pessoas comiam juntas no mesmo prato, dividia com 2 ou 3 pessoas. Jesus vira para o João e responde assim: aquele que come no prato comigo, aquele que eu estou dividindo o prato. Aqui, meu irmão, previamente, João ficou sabendo quem era o traidor. A intimidade com Jesus era tanta, que o Senhor revelou para ele conceitos, preceitos, concertos, como diz o Salmo 25, 14, que não foram revelados a mais ninguém. Nenhum dos outros 10 discípulos sabia quem era o traidor, a não ser o próprio traidor e João. Porque a cena é assim, ó: aquele que põe a mão no prato comigo é o que está me traindo. O que tens de fazer, faz depressa. O Judas levanta, sai da mesa e vai entregar Jesus. Intimidade a nível de ser amado por Deus. Será que vale a pena ser amado pelo Senhor? Olha, irmãos, o que eu vou citar para você aqui é indiscutível. Eu, particularmente, gosto mais do Evangelho de Marcos. Eu tenho uma afinidade melhor entre os 4 evangelhos com o Evangelho de Marcos. Mas, indiscutivelmente, em qualquer citação teológica, o melhor e mais completo evangelho é o de João. Isso é indiscutível. Para qualquer pastor que tem um pouquinho de conhecimento, que você perguntar para ele assim: qual o primeiro livro da Bíblia que eu leio? Ele vai responder para você assim: Evangelho de João. Quando alguém começa a ler a Bíblia, a gente orienta que a pessoa comece a ler pelo Evangelho de João. Depois lê Mateus, Marcos e Lucas, lê o Evangelho de João novamente, Atos, e depois leia o Antigo Testamento. Indiscutivelmente é o mais completo, é o mais teórico, é o melhor evangelho entre os 4. Será que vale a pena ser amado do Senhor? Depois ele escreveu 3 cartinhas às igrejas, todas elas com o tema principal: amor. Recebeu de Deus
uma revelação, recebeu do próprio Senhor Jesus, uma revelação que não foi dada a ninguém. Estevão, em Atos capítulo 7, viu os céus abertos. Os discípulos tiveram a visão do primeiro céu. Apóstolo Paulo foi levado ao quarto céu. Se você tiver dúvida sobre o que é primeiro, o que é quarto céu, venha a uma escola dominical ou um discipulado para a gente poder destrinchar melhor essa ideia. Apóstolo Paulo afirma ter sido levado ao quarto céu. João afirma ter sido levado ao sétimo céu e ter visto os acontecimentos finais da história da humanidade. Ele recebeu revelações que na história da humanidade terão sido feitas apenas a ele. Sabe por quê? Era o discípulo amado do Senhor. Pastor, isso era só para João. Abre parêntese. Algumas coisas, meu irmão, foi só para João mesmo. Fecha parêntese. Mas a intimidade que Deus quer com você é a mesma. Deus quer te amar. Quer revelar coisas para você que Ele ainda não revelou a ninguém. Se você se tornar íntimo de Deus, Ele vai mostrar coisas para você que Ele não mostrou nem para o seu pastor, nem para o professor de escola dominical, nem para o irmão que está na igreja há 40 anos, nem para a pessoa que cresceu dentro do Evangelho, nem para a pessoa que fez mestrado, doutorado em teologia, porque muitas vezes o conhecimento sem a proximidade com Deus não quer dizer nada. Nós tínhamos, infelizmente no verbo do passado, um pastor aqui na nossa região, Batista Nacional, que conseguiu o curso de doutorado em teologia. Era o melhor, o mais graduado teólogo da nossa região, aqui no centro-oeste de Minas, a nível de título. Adulterou, perdeu a igreja, perdeu o ministério, e hoje está trabalhando, honrosa profissão, não é desonrosa, mas vista do doutorado em teologia que tinha, hoje é motorista de caminhão fazendo mudança para os outros, em Belo Horizonte. Por causa de um pecado. O meu diploma de teologia não vale nada se eu não tiver comunhão com o Pai. A intimidade que Deus tem para nós é uma intimidade de sermos amados por Ele. Deus quer essa intimidade para você. O Senhor quer te amar, irmão. O Senhor quer revelar coisas para você que Ele não revelou a ninguém. O Senhor quer fazer coisas na sua vida que Ele não fez ainda na vida de ninguém. Será inédito o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem adversidades, mas Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia vai cantar para a gente aqui mais uma vez, perto quero estar, amém? Nós cantamos como oferta, né? Vamos cantar mais uma vez. Perto quero estar porque eu acho que é o que nós precisamos fazer nesse domingo. Querer estar perto